Hoje nós vamos falar sobre compulsão sexual. Então, gente, a compulsão sexual é um assunto muito sério porque envolve muitas pessoas e as pessoas, elas têm medo, elas têm receio de falar sobre isso, têm vergonha de falar sobre isso. Sem contar que alguns homens acham que isso é um privilégio, uma coisa boa, só que se sente ao mesmo tempo incomodado por esse transtorno, porque é uma necessidade grande, imensa, incontrolável de praticar sexo, de ficar olhando pornografia, internet ou de se masturbar. São coisas que acabam incomodando a vida da pessoa. Então vamos lá, a pessoa viciada em sexo, como que a pessoa chega ao vício? Bom, o vício em geral começa pelos hábitos. Então, hábitos que você pratica constantemente, hábitos repetitivos, te levam a um vício. Só que o hábito não mexe com com o seu organismo, com a química do seu corpo. Já o vício mexe. Por exemplo, você tem o hábito de tomar banho todos os dias antes de dormir. Ótimo, maravilhoso, é um hábito seu. Você tem o hábito de comer assistindo TV. Então, sempre que você tá comendo, que você vai pegar seu prato e já vai pra frente da televisão assistir sua televisãozinha. É um hábito. Se você, de repente, for dormir fora e você não conseguir fazer essas coisas, você não vai ficar agitado, nervoso por conta de não ter conseguido praticar aquele hábito seu que você tá acostumado a realizar em casa. Não mexeu com a química do seu corpo, com o seu organismo, nem nada. Quer dizer, você não vai fazer, mas também não vai se prejudicar, não vai se sentir mal por conta disso. Agora, esses hábitos, se começar a fugir do controle, começar a ser assim muito constante, muito frequente, vira um vício. Por quê? Porque o cérebro entende que quando você pratica isso, você se sente feliz. Ele começa a liberar substâncias como ocitocina, serotonina, dopamina, que vai te dar uma sensação de prazer grande. Então, quer dizer, o cérebro começa a acostumar com essas substâncias e começa a querer mais. Nossa, o negócio é bom, né? O negócio é gostoso e tal, e quero mais. Aí você começa a ficar viciado naquilo que antes era um hábito. A compulsão sexual tá ligada a você querer sexo todo momento, toda hora. E aí, como que começa isso? Como que acontece essa compulsão, esse vício? Bem, o sexo, em média, é normal, o quê? É uma pessoa casada, uma pessoa que tem um relacionamento, que seja 3, 4, 5 vezes na semana. Considerado normal. Quando a pessoa já começa a ter essa necessidade todos os dias, ou seja, ela tem que praticar sexo todo dia, nem que seja uma vez por dia, né? Que seja uma vez por dia. Se ela não praticar, ela fica nervosa, ela fica estressada, ela já sente algumas reações químicas no corpo. Então, quer dizer, ela necessita disso pra relaxar. O que acontece? Isso é um vício. A pessoa está viciada em praticar sexo uma vez por dia. Tá viciada. Agora, a partir do momento que ela começa, até assim pra você pensar, vamos raciocinar. Se você começa, você antes praticava uma vez por dia, você começa a querer mais de uma vez por dia, mais de 2 vezes, 3, 4. Você está o quê? Compulsivo. Você já chegou a um grau de compulsão. Aí chega um ponto disso daí não ser o suficiente. Então só o sexo não é suficiente. A pessoa tem que fazer coisas diferentes, né? As chamadas fantasias sexuais, os fetiches. Aí a pessoa começa a inventar coisa. Aquilo, no momento, quando é novidade, dá um prazerzinho maior. E é isso que o cérebro da pessoa quer. Ele quer mais prazer. Acima daquilo que já teve antes. Então, começa a querer mais prazer. Aí teve aquele prazer, bom, umas coisinhas diferentes assim, já não adiantava. Aí o que leva a pessoa? Leva a pessoa a fazer coisas que antes ela não fazia e nem achava que seria capaz de fazer. Leva pessoas a ter sadomasoquismo, né? Pessoas que gostam, sentem prazer em ver a outra pessoa sentir dor, como também em sentir dor. Aí leva a pessoa ao voyeurismo, que é ver outras pessoas tendo relações, e isso vai aumentando cada vez mais. E a pessoa não se dá conta. O que ela acha? É normal, eu gosto de coisas diferentes. Mas não é normal, porque a pessoa necessita de cada vez mais estímulo para sentir prazer. Chega uma hora que a relação sexual normal com a esposa, com o marido, não dá mais conta, não é mais satisfatória. Precisa sempre dessas coisas. Então é muito perigoso, gente. Por quê? Porque leva a pessoa a cometer zoofilia. Você sabe o que é zoofilia? A pessoa começa a ver prazer em ter relações com animais. É muito comum no interior as pessoas, os homens, né, terem relações sexuais com os animais. O que acontece? Não é uma coisa muito bem falada, não é muito bem divulgado, infelizmente. Porque quem tem esse problema não fala, tem vergonha de falar. Só que acontece muito. O homem, ele pratica relação sexual com o animal. A mucosa do animal é diferente da nossa, tem substância tóxica. Em contato com o pênis do homem, vai dar problema, vai causar
câncer. Então, o homem que tem costume, que faz, né, principalmente quem mora no interior, que tem o hábito de praticar relação sexual com o animal, tá muito propenso a ter câncer de pênis. O câncer de pênis é a maior incidência de casos de amputação de pênis. É o câncer de pênis. E muitas das vezes causadas por isso. Então, quer dizer, não é muito divulgado, não é muito falado. Se algum homem não tem, né, já passou por esse problema, teve que passar por uma amputação, jamais vai falar. Quando tem um câncer, também jamais vai falar o porquê, né, que ele chegou a ter esse câncer. Então é um negócio muito sério. E o que levou ele a isso? Querer uma coisa diferente, querer um prazer diferente. Não só a zoofilia, como a pedofilia. Gente, chega ao ponto de muitos homens cometer necrofilia. O que é isso? Relação sexual com pessoas mortas. Mais comum do que se parece, também não muito divulgado, são necrotérios, onde são feitos, né, IMLs, onde são feitos os exames, né, nas pessoas falecidas, a necrópsia. Não tô falando que é em todos os casos, tô falando que é comum, que acontece sim, que é escondido, mas não tô falando que em todo lugar tem isso. Aí nesses exames, quando são mulheres bonitas, jovens, os rapazes que estão lá, muitos dão um jeitinho de ter relação com esse tipo com a pessoa falecida. Então, quer dizer, a pessoa perde o controle, perde a noção do que é certo, do que é errado. Gente, isso acaba destruindo a vida da pessoa, porque ela fica aprisionada, né, a esse sentimento. É um transtorno, necessita de ajuda. Eu sei que é difícil, mas uma dica que eu vou passar é a seguinte: esses picos de desejo, essas vontades loucas, né, de chegar ao orgasmo de qualquer maneira, ou se masturbando, ou tendo relação com alguém, ou na frente do computador, esses picos que dão, quando a pessoa consegue satisfazer, dá uma queda, né, abaixa aquela vontade. Nesse momento, por favor, raciocine sobre o que está acontecendo com você, sobre o exagero que tá acontecendo, por que você tá querendo tanto assim, você tá precisando de ajuda, comece a ler sobre isso, busque na internet, fale com um amigo, uma pessoa muito próxima da sua família, procure ajuda psicológica, procure livros, comece a se dar conta de que isso daí vai te levar a cometer crimes, a você ficar uma pessoa doente, né? E depois, quanto mais doente, pior vai ser pra você se tratar. Então você tem que ter a consciência, o raciocínio ali. Bom, se já tá passando de 1 a 2 vezes por dia que eu estou querendo fazer sexo, que eu estou me masturbando, que eu estou na frente da internet, olhando pornografia, que eu não consigo trabalhar direito, tá me prejudicando minha vida, então eu preciso de ajuda. É lógico que na hora do desespero, da vontade, você não vai conseguir raciocinar. Então, quando você conseguir satisfazer esse seu desejo, que der aquela queda na vontade, respira e fala: não, eu vou buscar ajuda, eu preciso de ajuda. Porque você não vai querer chegar ao ponto de se tornar um psicopata sexual, de estuprar alguma pessoa, de fazer sexo com animais, de pegar crianças, né, de fazer essas coisas horrorosas que uma pessoa movida pela compulsão sexual faz. Isso é muito grave, gente. Então se conscientize disso, tá? É uma dica que eu dou, e vou dar mais uma dica pra vocês. Eu sei que esse é um assunto difícil, é complicado mesmo você buscar ajuda, você conversar com alguém, mas quer dizer, você precisa dar o primeiro passo, né? Buscar ajuda de alguma maneira. Você pode começar com um aplicativo que eu vi, por um acaso eu acabei achando, que eu tava pesquisando sobre esse assunto e achei esse aplicativo, e eu achei magnífico, que é uma ajuda que você vai ter pra você vencer esse problema. Ninguém precisa ficar sabendo, só você que vai saber. Você pode baixar no seu celular esse aplicativo aqui, ó. Não sei se dá pra ver direito, mas assim, é coach sexual. Coach sexual, tá? Vencendo o vício da pornografia. Você baixando esse aplicativo no seu celular, lá vai ter muitas dicas, orientação, informações sobre esse problema. E assim, é diário, todos os dias você vai ter uma ajuda. São etapas que você vai vencendo a cada dia. Você não passa por uma outra etapa enquanto você não concluir aquela que você tá lá. Então você vai concluir ela direitinho, conseguiu, você passa pra outra. Então quer dizer, vai ser um acompanhamento diário. Além disso, você tem assistência e tem o contato deles pra você poder conversar sobre o assunto. Você poder desabafar e você receber esse tipo de ajuda. Tem muitas dicas ali, como você controlar, é tudo assim bem dinâmico, bem legal mesmo. Eu achei muito interessante, não conheço, né, quem fez esse aplicativo, mas por eu estar achado assim muito bacana, eu acho que vale a pena passar pra vocês, porque quem sofre esse problema não vai ficar espalhando pra todo mundo. Às vezes muitas pessoas têm isso e nem sabem que é um problema, e não, no que grau que pode chegar. Como eu já falei, você pode chegar ao grau de cometer crimes, de ser preso, de ser ridicularizado,
de passar por muita vergonha perante a família, os amigos, por conta disso. Tá? Então, eu aconselho que você procure. Mulheres também passam por esse tipo de compulsão. Procure ajuda. Comece com o aplicativo, depois comece conversando com alguém, veja um profissional e faça aquilo. Quando você estiver mais calmo, nesse período assim de afobação, querendo o sexo, quando você estiver naquele período mais calmo, é nesse momento que você tem que se ajudar. Conversar com você, se olhar no espelho e procurar se ajudar. Tá bom? Bom, essa foi minha dica de hoje. Muito obrigada, gente. Se inscrevam aqui no canal, me ajudem a divulgar esse canal. Um beijo, fiquem com Deus.